Pessoal, aqui de volta eu do meu cantinho, você nos prestigiando, você que está inscrito no nosso canal, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, por favor, inscreva, sugira temas para a gente conversar. Divulgue a ideia desse canal nas suas redes sociais, converse com seus amigos, vamos fazer esse canal despontar? Vamos lá? Então vamos. Pessoal, eh, ontem, ao final da aula, bem no finalzinho, os alunos me procuraram, professor. Tá aí chegando semana de prova, nós estamos cansados e existe alguma maneira da gente estudar que seja mais efetiva? Porque às vezes eu começo a ler esses livros, é muita coisa para ler, acabo esquecendo. Tudo bem? Começamos a conversar. Aí já estava muito em cima da hora. Professor, grava isso lá para nós e tal. Aí eu achei bacana a sugestão. Aqui estamos. Então vamos lá, pessoal. Desculpem. É claro que aprender faz parte da vida, né, pessoal? Todo momento é uma coisa nova que nos é apresentado e adquirir conhecimento, claro, as pessoas confundem informação e conhecimento, a gente adquirir informação para transformar em conhecimento. Pode ser uma tarefa difícil para algumas pessoas, sobretudo quando você não tem aquela afinidade com aquele tema. Eu, por exemplo, já falei N vezes aqui, nunca tive afinidade com matemática. Eu tenho muita dificuldade em matemática. E às vezes, grande parte das vezes, eu estudava matemática para não esquecer para fazer a prova. Fiz a prova, eu esquecia. Meu cérebro bloqueava aquilo. Por quê? Para mim não fazia sentido. Aliás, eu sempre perguntava para o meu professor: onde é que eu vou aplicar isso? Onde que eu aplico isso e tal? Né? Muito interessante isso. E uma das formas mais eficazes de aprendizagem, de retenção dessas informações, é quando a gente vê o real significado daquilo. Se eu começar a falar para você sobre caneta, hum, a caneta é um negócio muito interessante. Ela tem, são diversas marcas, diversas cores. Não é esse aqui é feito de plástico, ele tem um tubinho com uma tinta, aqui tem uma tampa, que pode ser cores diferentes. A cor é de acordo com a tinta. Ok, me aplicam a prova, eu faço, eu falo. Por que que a tampa, qual a relação da tampa vermelha com a caneta? Aí eu já está na minha memória que é por causa da tinta que é vermelha e etc, etc, etc. Muito fácil, né? Por quê? O mais importante, para que que serve a caneta? Ah, isso eu não sei. Eu sei como é que ela é feita, mas o mais importante é que ela serve para escrever, para desenhar, para fazer notar um pedido de casamento, para assinar uma sentença. Observe como é que eu estou viajando a partir de um conceito. Mas isso não é automático? Não, nem sempre é automático. A gente às vezes foca muito só numa coisa. A raiz quadrada de 9 é 3. Ok. Por quê? Ah, não, isso não sei te explicar, não. Onde é que eu vou aplicar? Não. A raiz quadrada de 9 é 3. Decora é estranho. Esse negócio de decorar, só decorar, sem que haja uma razão importante para as coisas, não é interessante, pessoal. O nosso cérebro, ele trabalha muito isso. Nós somos de gravar. Sempre tem alguma coisa que nos é importante, que nos é significativo, está guardado aqui, tem uma gavetinha. Também já expliquei aqui, é a primeira vez que eu ouvi a palavra avensar, eu levei um susto danado, porque eu procurei aqui dentro e não tinha um significado. O professor dizia: olha, porque se isso for avensado dessa maneira, Jesus amado, o que que é avensar? E qual que é a ideia? A gente sempre procura uma palavra sinônima, avensar. Qual que é o sinônimo de avensar? Me veio uma coisa assim, e será que existe o contrário de avensar? De avença, desavença. Avensar, desavençar. Discordar. Então, avensar é acordar, é fazer acordo. Joia, isso o nosso cérebro trabalha assim, buscando significados. E essa coisa de estudar, que eu comecei a dizer ontem para meus alunos, é exatamente isso, é a gente buscar significados. Eu sou professor de direito e uma das disciplinas que eu mais gosto de ministrar é direito do consumidor. Por quê? Porque é extremamente prático, é coisa nossa do dia a dia.
o tempo todo, não existe ali um juridiquês pesado, enfim, uma coisa assim. Mas vamos lá, o que interessa. Algumas técnicas que achamos bastante interessantes. Uma coisa que é recorrente é o seguinte: você estudar de última hora para fazer uma prova, para fazer um teste, a probabilidade de insucesso é muito grande. A aprendizagem, pessoal, ela se dá ao longo do tempo, exatamente quando a gente busca interiorizar, internalizar aquilo que realmente faz sentido, né, aquilo que tem algum significado. Algumas técnicas, básicas, pessoal, foram até escritas bem recentemente na revista, New York Times, lá no New York Times, um artigo muito interessante sobre isso, que ele diz o seguinte: menos leitura e mais escrita". Aqui é uma coisa muito interessante. Escrever é um gesto mecânico. Quando eu estou desenhando uma letra, o meu cérebro é que está comandando, o que está no comando, e que diz para minha mão: "Ó, a letra A, ela é redondinha e tem um rabinho assim, isso que você está fazendo é letra M, ó, você está errado". Então observe que o nosso cérebro ele é danadinho, ele, né, ele nos corrige: "Olha, não está assim não, olha, a letra está feia", e tal. Passa um monte de coisa assim, tá. Por quê? Porque são informações que estão memorizadas aqui. Diferentemente quando você digita lá no computador, a letra A não vai sair diferente de jeito nenhum, é automático. Al Desculpem algumas palavras, você começa a escrever, o computador completa ela para você. Você escreveu errado, você nem percebe mais, o computador corrigiu. Diferentemente quando você escreve manualmente, né, você coloca lá na caneta, no papel, fala: "Opa, está faltando uma letrinha aqui, olha, casa não é com Z não, com S", etcétera. Então, e quando a gente escreve, a gente está pensando no significado da palavra. O que que é avensar? Avensar, deixa eu ler aqui de novo. Se eu estou lá no computador, eu vou lá no Google, vou lá não sei na onde, o que que significa avensar, me responde e tal, fica uma coisa piloto automático, tá? E pode ser que eu nem lembre disso depois. Mas ali, né, eu vou pesquisar e tal, vou buscar um dicionário, se bem que ninguém usa dicionário mais. Eh, uma outra técnica, que aqui ele está chamando de, sim, técnica de estudo que não nos ensinaram na escola, o pessoal já fala: "Ah, você tem que ler, leia, leia, estuda, estuda, estuda". Então, uma outra técnica, pessoal, é uma escuta ativa e uma análise crítica. É você ouvir quem está te falando, se for possível, oh meu Deus, se for possível interromper aquela pessoa: "Olha, eu não entendi, por favor. Olha, mas isso que você está dizendo não dá para relacionar com aquilo, não pode". Enfim, você está, a escuta ativa é isso, você está participando, você está questionando o tempo todo: "Não, isso aqui eu entendi, está tranquilo, eu não tenho que perguntar nada. Isso aqui, não, eu não entendi". Se for o caso, anote: "Olha, falou isso, eu não entendi", para te perguntar depois, para consultar depois, né, alguma coisa nesse sentido. E a análise crítica é assim, é buscar uma uma um significado para que você tenha conclusões mais amplas. Uma outra técnica é o entrelaçamento de assuntos. Essa interatividade, não é isso? Eu estou falando de um determinado tema, eu estou falando de questões climáticas, muitos problemas climáticos. Eu me lembro de um problema que teve lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu me lembro aqui na minha cidade que no início do ano teve uma tragédia, um descontrole ambiental, e me passa pela minha cabeça: por que está havendo esse descontrole ambiental? Aí eu falo: engraçado, são as pessoas que estão fazendo um monte de coisa, né? Um consumo excessivo de combustível fóssil. Observa como que eu estou viajando aqui um monte de conhecimento só porque alguém me falou em desequilíbrio climático, só questões climáticas.
dia desse, lá no interior, lá na roça, eu conversava com meu pai, falou: "Pai, quando eu estava aqui há 50 anos atrás, ele sabia direitinho, olha, agora está na época de plantar feijão, olha, agora está na época de plantar milho". Não é porque estava escrito, não. Experiência de vida. Por que, pai, agora? Não, olha, em novembro aí começam as chuvas. Aí eu falo: "Pai, e cadê a chuva?". "Não, não, isso mudou tudo, meu filho, não é igual eu ensinava mais para vocês". Olha só que interessante, uma coisa empírica, né, mas uma coisa que fazia, ah, fazia muito sentido. Então entrelaçamento de assuntos é isso, pessoal, é essa questão da interatividade, que a gente chama até de multidisciplinariedade. Paulo Freire já dizia isso, né. E você estuda, matemática, mas isso tem uma razão de ser lá em geografia, no direito, lá não sei aonde, você vai achar, né. O que não pode é você ficar assim, somente dessa forma. Tem muito conceito de física, por exemplo, que a gente eu gosto muito disso, que a gente está dirigindo, é aquilo na curva, eu falo: "Engraçado, eu estudei isso em física", não é isso? Ah, eu estou falando de combustão, estou falando eu estudei isso lá em química, como é que é isso aqui na prática, eu estou aqui no trânsito, olha como que é interessante isso, enfim, coisas assim. Algumas pessoas têm o hábito de falar o seguinte, determinar um tempo para estudar, olha, eu vou estudar 2 horas por dia, 3 horas, 5 horas por dia. Pessoal, isso é muito, muito complicado, pode nos levar à exaustão, e à medida que a gente vai ficando cansado, o assunto não fica interessante, fica maçante. E ao final você fala: li e não entendi nada". Uma sugestão absolutamente pessoal. Quando me encontro em situação assim, eu geralmente estudo aqui onde estou, estou, por exemplo, estudando um livro de direito, uma determinada situação, e chega um ponto que está muito pesado, não estou entendendo mais, eu pego um livro de literatura, hã, porque dá aquela uma espécie de alívio, assim, de um peso, eu falei: "Opa, essa literatura aqui é bem mais suave, deixa eu ler uma historinha aqui, deixa eu fazer uma palavra cruzada". Eu tenho esse hábito desde criança, de ler, de escrever, né, enfim, mais ajuda. Então, faça, assim, sessões mais curtas, não estabeleça muito, muito tempo não. Faça assim: "Eu vou ler esse capítulo, se tiver legal eu volto". O que me frustra é eu terminar a leitura, seja de um parágrafo, um capítulo, né, e falar: "Não entendi nada". Se eu começo a ler e não entendo, espera aí, deixa eu voltar aqui. Agora já peguei o fio da meada. Aí eu continuo. Caso contrário, não é o melhor momento, né. Rabisque, desenhe, fale em voz alta, essa técnica funciona, tá nessa reportagem também, eu já falei isso aqui. Os meus livros, eu risco, eu anoto assim, isso é importante, ou quando eu não entendo, eu coloco uma interrogação. Às vezes, eu me lembro que um autor, num livro tal, está escrito, eu digo, coloco, anoto lá, olha, consultar o livro tal, o autor tal, tá? Isso é hábito, pessoal. Leitura, né, a busca de aprendizagem, aliás, é hábito. Eu quero aprender sobre isso. Eu quero, entender a dinastia Ming. Estou chutando aqui naturalmente. O que que eu vou onde eu vou buscar essas informações? O que que é interessante? Não, eu quero apenas conhecer, se eu vou aplicar ou não, mas eu quero conhecer, né. Ah, eu sou viro me prometendo, eu quero estudar, quero ler, quero procurar compreender o islamismo. Você vai ser terrorista, para com isso, eu estou querendo entender a filosofia deles. Às vezes eu procuro aqui um livro, uma obra, conversar com as pessoas, ninguém tem conhecimento a respeito, eu quero, por absoluta curiosidade. Eu vou ficar lendo, virar a noite lendo? Depende, se a leitura estiver boa, se eu estiver aprendendo, eu tenho esse hábito também. Então, rabisque, desenhe, fale em voz alta. Eu tenho uns alunos muito interessantes que eles fazem exatamente isso. Eles leem em voz alta, eles respondem a um exercício, um questionário, por exemplo, lê a pergunta e lê a resposta. E fala assim, eles falam: "Olha, eu não gostei dessa resposta, vou fazer de novo". É ele conversando com ele mesmo, o cérebro dele vai registrar isso como algo positivo, como algo efetivo, né?
para a aprendizagem. Eh, Risque, circule, coloque interrogação naquilo que você está escrevendo. No quadro, às vezes eu faço isso, né? Eu sublinho lá uma coisa, coloco uma interrogação, sei lá, alguma coisa para explicar melhor para os alunos. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade em anotar, em usar o nosso, essa coisa mecânica, esse gestual, não é? Outras coisas são absolutamente básicas, né, pessoal? Não dá para a gente estudar, com sono, então você tem que estar bem descansado, dormir e tal. E muito interessante essa questão de hidratar-se, né, tomar água mesmo, porque com sede o cérebro fica desidratado e não vai reter nada não. Pessoal, de novo, essa é a receita do bolo? Não, são algumas dicas pura e simplesmente assim. Tudo bem? Então tá jóia. Turma, eu espero que tenha ajudado um pouquinho. Vamos conversar mais a respeito. Tudo bem? Um abraço, até a próxima. Tchau.